Pessoal, então, boa noite. Vamos começar aqui. Eu acho que é a segunda reunião aí que a gente faz da nossa comissão de REURB, né, de regularização fundiária. Então, e também a gente abriu essa nossa reunião, né, de comissão para todo a AMAD e também para o pessoal de fora, né? Foi um pedido da Elisa, da presidente, pediu para a gente abrir esse link, então quem quiser chamar alguém para participar está mais do que convidado. Tá? A primeira reunião que nós tivemos foi uma reunião híbrida, né? Já tem uns 2 meses, a gente não fez mês passado, em razão do nosso congresso, né? Do nosso evento. Todo mundo foi? Todo mundo foi. Então, assim, essas reuniões nossas aqui é uma reunião realmente de discussão, não é nenhuma palestra, nenhum seminário, é para a gente discutir cada tema e aprendermos juntos, né? Então, hoje a gente quis falar um pouco vamos falar um pouco sobre a questão de condomínios de lotes e loteamento de acesso controlado, né? É um tema aí que eu acho não, tenho certeza, né, Rafa, que envolve outras comissões aí, praticamente todas, né? Mesmo quem não atue aí com REURB, por exemplo, locação, faz todo sentido aqui, por exemplo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do Instituto, como que funciona na prática, né, alguns cases aí. Então, quem quiser falar, por exemplo, por favor, me ajude, tá? Então, Andréia, o que você puder contribuir, você é uma pessoa que entende muito aí do tema de REURB, fique mais do que à vontade, tá? Obrigada pelas considerações, Bernardo. Mas aqui nós estamos entre colegas, né? Todo mundo aprendendo todo dia, cada dia uma novidade, cada município é um agir. Mas o que eu puder contribuir, a gente vai trocar essas experiências. É isso aí. Quem dera se os municípios fossem a mesma coisa, né, André? Sim. Na- Então assim, turma, é o seguinte, a questão do loteamento de condomínio de lotes de acesso controlado era uma figura que não existia ainda, né, na questão no direito brasileiro. E ele realmente foi introduzido pela Lei 13465, que é a lei de REURB, Olha lá, tem um trem atrás de mim, ó, uma foto. que ela veio tratar dessa espécie de regime condominial, né? A gente sabe que, assim, todos, né? Não vou falar todos, mas 99,9% aí dos nossos condomínios, né? Eles são ainda irregulares, né, Rafa? Excluindo aí os edilícios, né? Então, condomínios de casa, condomínios fechados, enfim, não tem essa regularidade que a Lei 13465 trouxe essa possibilidade. Então, assim, o que a lei... Onde... Pessoal... Você como host, você consegue mutar as pessoas aí, o Bernardo. Aqui. Então, eu tô com a lei aberta aqui. A lei, no seu capítulo 6º de condomínio de lotes, ela trouxe no artigo 58 a seguinte questão. Ela alterou o Código Civil de 2002, passando a vigorar a crescida do capítulo 7. Então, o que ele veio fazer? Alterar o 1358-A, que ele cria o condomínio de lotes. Então, eu vou ler. Vou até copiar aqui no nosso chat. Acho que é até melhor, né? Só um minutinho. Vou colocar o chat aqui. Só um minutinho, gente. O chat. Aqui. Então, ele vem. Artigo 1358-A. Pode haver em terrenos partes
designadas de lote, que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedades comum dos condôminos. Artigo 1º. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de área unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Aplica-se no que couber ao condomínio de lote os dispostos sobre o condomínio edilício, tá? Respeitada a legislação urbanística. E para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. Então, assim, o condomínio de lotes aqui, você percebe que aqueles condomínios que foram feitos lá atrás, aquele parcelamento pela Lei 6766, do parcelamento de solo, colocando áreas que são públicas, você consegue agora organizar esse condomínio de acesso controlado ou condomínio de lotes. Então, o condomínio de acesso controlado, você vai ter aquelas áreas públicas que vão continuar a cargo do município, né, da prefeitura, e o outro que é o condomínio de lotes, que vai ser realmente um condomínio particular. Indo no artigo 78 da lei, deixa eu abrir aqui. O artigo 78 da lei, ele já faz uma outra alteração. E ele altera a Lei 6766. Então, ele altera a Lei de Parcelamento de Solo e vem falar o seguinte: o lote poderá ser constituído sobre a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrado ao condomínio de lotes, e constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento definidas no artigo 1º no parágrafo 1º desse artigo, cujo controle de acesso será regulamentado por ato do poder público municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos não residentes devidamente identificados ou cadastrados. Então, o loteamento de acesso controlado, ele não ele não é um condomínio fechado, né? Ele tem ali o livre acesso desde que controlado e cadastrado as partes. Isso é muito usual. Então, hoje o que a gente vê na prática, não sei se alguém tem algum caso para falar, mas esses condomínios que você hoje tem simplesmente o parcelamento de solo e a divisão da fração ideal ou a divisão realmente em matrículas regularizado, ele não tem essa modalidade ainda do condomínio de lotes ou de acesso controlado. Então, é possível que faça hoje essa alteração. Então, você pode fazer a alteração já junto com o projeto de REURB, que é para regularizar, fazer a demarcação urbanística, a regularização fundiária, ou não, somente fazer a instituição desse direito agora, que é o condomínio fechado de acesso ou de acesso controlado. Tá? Alguém aqui já atua com esse tipo de condomínio, gente? Eu estou fazendo um primeiro lá em Matozinhos. Está travado no cartório, insegurança do oficial. Você Condomínio de lotes, né? Condomínio de lotes. Incorporação, sim. Mas você já está instituindo o condomínio de lotes. Sim. Não é regularização, né? É um novo empreendimento. É novo. Tá. E nesse, Rafa? Pode falar. Alguém falou aí. Mas, Rafa, e nesse, você está fazendo um loteamento fechado desculpa, o condomínio de lotes ou de acesso controlado? Não, condomínio de lotes mesmo. Já está aprovado como condomínio de lotes. A cidade não tinha Capim Branco, que é o município, ela não tinha previsão ainda de condomínio de lotes. O cliente fez o esforço político para conseguir aprovar a lei municipal que regulava o condomínio de lotes, conseguiu aprovar o empreendimento e a gente agora está apanhando com o cartório.
a maior dificuldade hoje que eu vejo do condomínio de lotes é a falta de regulamentação da parte registral dele, né? Porque a parte da aprovação já ficou claro como que é o projeto que vai ser apresentado para o município. Agora, a parte do registro, como é o registro de corporação, a gente enfrenta essa dificuldade na adaptação dos institutos, né? E na adaptação dos documentos que são exigidos pela 4591 para poder fazer esse registro. Mas estamos caminhando. Estou com expectativa de sair isso no máximo até o meio do ano. Concordo com o Rafael. Bernardo, tudo bem? Está me escutando? Sim, Ricardo. Tudo bem, um grande abraço. Concordo plenamente com o Rafael. Eu já atuo há muitos anos em condomínio por incorporação. Há mais de 20 anos, aqueles condomínios ali em volta da Chapuri, eu tive a sorte de estar fazendo. Mas tem um projeto muito interessante no estado de São Paulo, que antes da pandemia eu tive à frente dele, que era um loteamento em que tinha umas quadras muito boas, e essas quadras davam para ter um estudo de viabilidade de, na quadra, ter um condomínio. Sabe? Prosperou, mas quando chegou na hora exata de terminar o registro imobiliário, o construtor desistiu, porque o mercado mudou com a Covid. Sabe? Mas esse eu fiquei triste. É algo muito interessante de estudar. E esse era o loteamento de acesso controlado? Era de acesso. Nem havia necessidade de acesso controlado, porque era um condomínio de lote, sabe? Em que estaria usando quadras. Sim. O máximo, nós não tinha a limitação das ruas, né? Que haveria necessidade, inclusive, do decreto municipal, e trabalhando como condomínio de quadra, interessava muito mais. É um modelo muito parecido com o do Alphaville, né? Exatamente. Nós replicamos para lá, claro que com lotes muito mais baratos que Alphaville, porque era em Andradina, no estado de São Paulo. Certo? Mas foi um projeto muito bacana, em que há também um parecer do titular do cartório, primeiro registro de imóveis, em que ele fez, que era muito mais vinculado para casas geminadas, sabe? E que ela foi algo muito interessante para os registradores de São Paulo. Esse é interessante porque você tem a área, o acesso é público, você tem Exatamente. E aí, quando você tem as quadras ali, você faz o loteamento fechado e realmente tem um acesso controlado, né? Não, E a convenção era de uma folha, 2 no máximo. Por quadra. Exatamente. Né? Foi um projeto muito bonito. Interessante. É o que funciona. A gente tem um caso aqui que, assim, eu penso bem na aplicabilidade da lei, né? Então, nós temos um caso que é um parcelamento que foi aprovado pela 6766, todo feito, que no parcelamento as vias são públicas. As vias, né? E aí o que aconteceu? Os condôminos colocaram uma portaria e fecharam o loteamento, né? Então, ele é um condomínio fechado, entre aspas. E aí o que aconteceu? Eles têm uma grande dificuldade com os associados, porque você tem aquela associação de moradores ali, que muitos não querem pagar, muitos não honram com os compromissos, por ser um condomínio ainda irregular de fato, né? Então, o que nós estamos fazendo? Como ela foi aprovada com áreas institucionais, eu não consigo alterar para um loteamento
um condomínio de lotes, mas sim um loteamento de acesso controlado. Exatamente. E nesse sentido, você fazendo o condomínio de acesso controlado, você continua com as áreas institucionais, mas você consegue agora implementar o condomínio no cartório de registro de imóveis, lá no livro 3. Exatamente. Esse caso é um caso assim, que 99,9% dos condomínios eles podem se readequar, né? Nesse sentido. Exatamente. Eu acho que a Andréa... Esse, peraí. esse controle de loteamento, nós tivemos um problema lá em cima, nas 6 pistas de Nova Lima. Isso já há alguns anos atrás, que nós fizemos aquele fechamento, inclusive com guarita, tudo mais. E chegou um determinado momento que não só a prefeitura, como pessoas que sequer moravam ali, começaram a acionar, né? Então, tivemos que ter um trabalho muito grande para poder manter aquela guarita de lá. Mas, gente, tem É uma mais um lobby do diferença... que jurídico. Bernardo, você falou aí de registrar o condomínio. Na verdade, quando você consegue o decreto lá municipal para fechamento do loteamento, para ele ser um loteamento de acesso controlado, ele vai continuar não sendo um condomínio, né? Ele vai ser um loteamento, você não vai ter uma figura de um condomínio, vai ter uma associação de moradores. Mas você consegue fazer um cartório agora, né? Consegue fazer o quê? Um registro no cartório de registro de imóveis. O acesso com Da associação, está dizendo, do estatuto da associação, né? Isso. É porque tem a diferença entre associação e condomínio, né? Quando a gente fala em condomínio, as regras são um pouco diferentes. Não, sim, mas assim, quando a gente está falando de um loteamento de acesso... um loteamento de acesso controlado. Se eu tenho aquele condomínio, que a única coisa que ele tem é é registrado no cartório de títulos e documentos, né? A maioria é assim, não é? Se estiver errado, você me corrige. Agora, com a implementação do condomínio, eu consigo realmente fazer a associação de moradores, ou não? Não, sim. A associação ela vai estar registrada em cartório de registro civil de pessoas jurídicas, né? Pessoa Mas jurídica. há uma dificuldade que muitos relatam de muitas cidades não aceitarem os cartórios de registro de imóveis, não aceitarem, embora naquela decisão lá do STF, que você deve falar dela ainda hoje, né? A decisão que deu aquela... Para mim, ficou mais confuso do que era antes. Aquela decisão de falar de administração de imóveis, aquele artigo 36A. Ali fala que você só poderia cobrar a taxa, que ela seria compulsória a partir do momento que ou aquele novo comprador já foi cientificado, né, por contrato que existe aquela associação, ou você já colocou ali na matrícula do imóvel, na matrícula mãe, por assim dizer, né, do empreendimento, que há aquela associação e que há aquele serviço sendo prestado ali. Só que muitos registradores não aceitam, porque não tem previsão legal no 6.015, não existe previsão legal de registro nem averbação de existência de associação de moradores, que é diferente do condomínio. O condomínio edilício, ao se instituir um condomínio edilício, aí sim o registro vai para a matrícula. Então, essa é uma dificuldade que eu acho que ainda não está superada, né? Não é um problema superado ainda nessa matéria de loteamento de acesso controlado. Andréa. Ô, Bernardo, eu gostaria de verificar com vocês que aqui a gente está para criar situações, né? Em Minas Gerais, a gente tem alguns municípios que... Está dando eco. Alguns municípios que nós estamos tendo dificuldade em fazer o condomínio de lotes. Apesar da previsão legal, o que acontece? Eles entendem que não, porque seria ceder a área que seria municipal, que é as vias de acesso, para o particular. Então, assim, muitas vezes nós estamos chegando no ponto de fazer o loteamento de acesso controlado por causa dessa questão. O que você entende sobre isso, essa situação municipal? Você repete o final, porque alguém deu entrou um aqui. eco.
Não, porque alguém entra com o microfone aberto, aí ninguém escuta. Você podia Vou fechar repetir. aqui. O que Não, não é o acontece? seu, não. Alguém entra, não é o seu, não. O seu está perfeito. Tá. Alguns municípios em Minas Gerais, a gente não consegue, na hora de fazer a regularização fundiária, instituir o condomínio de acesso controlado. Tá? Muitas vezes, quando a gente vai conversar com a comissão ou com o procurador municipal, eles têm um entendimento que o condomínio de lotes seria o caso do município abrir mão das suas áreas comuns a vias de acesso. Então, eles quase nos obrigam a fazer o loteamento de acesso controlado. Porque e aí volta aquele questionamento que o Rafael falou sobre associação, é uma confusão danada. E é isso que eu queria eu queria que fosse melhor explanado. Como é que você vê essa situação em relação ao município? Não sei. Algum colega? Eu entendo essa restrição e eu concordo com ela, Andréia, porque, na verdade, você não consegue usar o condomínio de lotes como um instrumento de regularização fundiária, não, de regularização imobiliária. Por quê? A partir do momento que já existe ali um loteamento implantado, ainda que ele seja irregular, você tem áreas públicas, você tem as vias de acesso e as vias de circulação dentro daquela área. Se você quer implantar um condomínio de lotes, qual é a principal característica? O perímetro interno dele inteiro é privado, é particular. Então, como que o município vai doar? Ele teria que doar aquela área pública para o particular, em detrimento de todo o restante da coletividade, ele teria que doar para aquele particular titular ali de lotes, ou seja, aquele conjunto de particulares. Não tem previsão legal para isso, né? Eu não acho que condomínio de lotes é uma figura própria para a REURB. Então, eu acho que eu não fui clara. O que acontece é que trata-se de vamos chamar, um loteamento clandestino, tá? Que houve o fechamento da entrada de forma também irregular. E aí, depois de 20 anos, eu acho assim, o município não tomou conta dessa área. Eu não entendo como sendo... É uma forma, do meu entender, diferente. Eu não entendo como sendo uma área pública, não. Entendeu? Nesse sentido. Porque até então, o empreendimento está todo clandestino ou irregular. Não, mas entendeu? Você está falando uma coisa, o Rafa outra. É porque o seu já está consolidado. O do Rafa Não é isso, Rafa? O Rafa está iniciando o loteamento. Sim, o seu já é consolidado. Não, mas eu não estou falando do meu, não. Estou dizendo assim, realmente, se você pensa em loteamento... se você pensa em loteamento clandestino, né, irregular, vamos falar do clandestino, né, que não teve nenhuma uma prévia aprovação. Agora, se você já teve a aprovação do projeto, se você não registrou o projeto de loteamento no cartório, você não vai ter doação de área pública para o município, que é no ato do registro. Então, você não vai abrir matrícula das áreas públicas. Mas se você tem um loteamento clandestino, que você não teve sequer projeto aprovado, aquela área é particular. Beleza, aí você pode até defender que, quem sabe, até um uso campeão coletivo daquela área, daquelas vias de circulação ali que foram implantadas ao longo dos anos, e consolidou-se ao longo dos anos. O que eu estou dizendo é que, se existe um loteamento que é irregular, mas já com o projeto aprovado e ou não registrado, porque pode ser irregular por não ter seguido o projeto e não ter conseguido o TVO, você não conseguiria usar o condomínio de lotes para pegar aquela área que, por natureza, é pública, para transformá-la em privada. Entendeu? Mas ele é consolidado ou não, nesse caso? Consolidado. No meu caso, né? Não, no caso do Rafa, que ele falou. O loteamento já está consolidado ou não, Rafa? Não, eu estou pensando em hipótese aqui, mas eu estou pensando... Hipótese, porque se for consolidado... Sim, poderia estar consolidado, poderia estar consolidado. O doutor Leonardo quer falar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Não, porque eu acabei aqui lembrando da nossa experiência aqui do escritório, e a gente tem enfrentado aqui uma questão que eu, particularmente, nunca vi debater a respeito, que é a possibilidade de conversão do loteamento de acesso controlado para condomínio de lotes. Eu tenho enfrentado, né, o nosso escritório tem enfrentado isso aqui numa cidade próxima, em Macaé, e ali é bom sucesso, né, o registro, e a gente tem trabalhado nessa possibilidade de fazer essa conversão de loteamento de acesso controlado, assim aprovado,
e aprovado regularmente para conversão de um condomínio de lotes, desafetando as áreas públicas por meio de uma permuta em que o nosso cliente, que é um empreendedor, ele vai fazer uma contraprestação para o município, né, na permuta ali do imóvel, da área pública, área institucional, vias de circulação, e ele vai fazer um trevo ali uma região que precisa de um trevo, por segurança mesmo ali da via de rodagem, né? E está ainda, né, um projeto piloto. Eu nunca vi assim ninguém falando sobre, pelo menos nas minhas pesquisas. Eu acho que o que a gente está fazendo aí é meio que na vanguarda. E está caminhando, né? Tá sendo feito. A gente teve, igual o Rafael comentou, que passar uma lei, né, municipal para poder regulamentar a possibilidade de condomínio de lotes. Não tinha no município essa legislação. E também uma lei específica para esse empreendimento, autorizando que o município, então, desafetasse a área pública do condomínio e realizasse essa permuta. Para a permuta, a gente criou nessa lei uma comissão composta, uma comissão mista do Poder Executivo, do Poder Legislativo, para que aprovasse, né, a construção, né, a contraprestação do trevo, e depois de feito a contraprestação, concluído o trevo, poderia, então, né, ser feito ali a permuta pelo município. Eu acredito que seria a permuta por meio de uma escritura, né, dessas áreas que estão lá como vias de circulação, né, e área institucional, e também tudo que tem de público ali no loteamento, né? Eu não sei, né? Eu gostaria de compartilhar isso aqui para saber o que vocês acham a respeito desse plano aí, meio mirabolante, que a gente está no meio aí desse furacão. Só uma dúvida, no cartório ele já está como ele tem área pública, área institucional. Então, no cartório, eles aprovaram o registro de loteamento, mas não abriram as matrículas em nome do município. Então, em tese, as áreas ainda estão em nome do próprio empreendedor, mas há um loteamento registrado. Acho que o cartório ele não se atentou a esse fato, né, de já abrir as matrículas em nome do município e permaneceu o nome do próprio empreendedor, do particular. E tem matrículas já em garantia para a implementação do empreendimento ou não? Em nome da prefeitura? Não teve nenhuma caução nesse caso. Ou, cada caso é um caso, né? Esse aí é novo. Esse eu nunca vi. Mas o problema, você vai ter que fazer umas 3 leis aí, né? Foram duas até Exatamente. então. Foram duas até então. Uma legislação geral para o condomínio de lotes, né? E depois uma específica para aquele empreendimento, né? De firmar a contraprestação da área pública pelo trevo que o empreendedor está construindo. Assim, a gente, né, usou como justificativa também a própria improdutividade que tem, né? Um loteamento de acesso controlado que dentro do loteamento, dentro do perímetro que está fechado, tem área pública, ela não é utilizada por ninguém, né? Sendo bem sincero, nesse específico ela estava criando mato só, às vezes até parecia alguma criação ali para pastar. Então, deu assim um fim, né, muito mais produtivo à sociedade, à comunidade ali, né, por meio do trevo, e possibilitou também ao condomínio, né, instituir um condomínio juridicamente regular para fazer instituição, né, poder cobrar, não ter problema com a taxa de associação, e outros aí que a gente sabe que enfrentam o condomínio de acesso, o loteamento de acesso controlado. Eu tenho uma dúvida, assim, se eu tenho um loteamento aprovado com áreas, né, institucionais, etc., eu posso instituir consolidado, eu posso instituir naquela área, naquele Coisa mais condomínio, linda do mundo. loteamento, Agora vai ser, né? um loteamento de um condomínio de lotes, ou não, obrigatoriamente, eu teria que fazer a desafetação para depois fazer o condomínio de lotes. Ou não, só acesso controlado. Eu confesso ter essa dúvida, eu não tenho resposta ainda segura para isso. Eu acho que esbarra no que o Rafael comentou, né? Que uma vez público, a gente tem que ter algum tipo de
de controle, teria que ser desafetado, né? Não é um bem que está destinado a alguma função pública, mas o município está abrindo mão daquilo ali, né? E teve outra questão também muito interessante relacionada ao IPTU, nessa ideia, né, nesse projeto que a gente tem aqui, que foi relacionado ao IPTU das áreas que, então, passarão a serem particular, né? A área pública que vai passar a ser particular. E a gente conseguiu, por meio da legislação também, que fosse cobrado o IPTU dos lotes, né, e das áreas que tivessem edificação. Porque lá no início eles estavam discutindo de cobrar IPTU de praça, de rua, né, tudo que tinha ali tido como área institucional e área pública, mas aí era inviável mesmo a proposta, ficaria muito oneroso, né, para o condomínio. E aí acabou cobrando só dos lotes e das edificações, das áreas que têm edificações. Mas assim, a minha questão é que se eu posso fazer um loteamento, um condomínio de lotes, de um núcleo urbano consolidado, que tem dentro áreas institucionais, se eu poderia, por intermédio da REURB, que é aquela que ela sobrepõe, né, muda alguns paradigmas aí, se eu poderia, vamos falar assim, de ofício, conseguir fazer essa mudança. Eu tenho dúvida se eu sou obrigado a fazer a desafetação. É um ponto que eu confesso que não consigo ver pela escalabilidade que a REURB tem, né? De você regularizar o que já está consolidado. Eu confesso que tenho dúvida aí da possibilidade ou da impossibilidade. É algo para até um case aí testar, né? Não sei. Doutor Bernardo, doutor Leonardo, é uma questão muito difícil, mas vamos pensar como a cabeça no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o doutor Leonardo sabe muito bem isso, a Barra da Tijuca, os prédios lá construídos sempre têm um pagamento a se fazer fora do empreendimento para a prefeitura, seja uma escola, seja um viaduto, né? Então, isso é muito comum lá. Só que você está fazendo pagamento em cima de um crédito e não do imóvel da prefeitura, né? Aí já cria uma outra figura muito grande. Você pode fazer isso no imóvel rural, você pode pagar área institucional, foi em outra área. Condomínio, na incorporação, eu vejo muita dificuldade, não sendo crédito, que é o caso do direito de construir, do título de TDI, né? Duas leis que a Câmara fizer, será que não resolve? Vamos pensar. Eu estou pensando alto, vendo se o pessoal nos ajuda. Aqui em Belo Horizonte, houve uma determinada época que a prefeitura tinha uma quantidade enorme de imóveis. E aí ela resolveu construir a Câmara Municipal, Hospital do Coração, e pagando com imóveis da prefeitura, né? Então, houve uma lei nesse sentido. Isso vigorou, e os imóveis hoje todos não têm nenhuma mácula, não há nada, o Ministério Público não se pronunciou, nem nada, né? Então, pode ser uma viabilidade. A outra, o que não poderiam fazer num caso desse, gente? É muito difícil. Eu estou vendo que essa área lá, e não existe uma forma porque o decreto saiu, mas ele não foi consolidado a propriedade do empreendimento no registro de imóveis. Se fizer uma revogação desse decreto, faz uma incorporação imobiliária e alguma forma de pagamento para a prefeitura pelas áreas, também você vai ter duas votações na Câmara Municipal,
né? Para o juiz, para o prefeito ter apoio. Será que não é viável? Ou é muita coisa para a gente pensar no mesmo momento? A bola é sua, doutor Bernardo. Minha- Assim, eu parto do seguinte pressuposto. O que puder evitar de Câmara de Vereador é bom. Bom, mas ali não tem saída, não, doutor. Eu fico achando, se for trazer, né, doutrinariamente, é muito difícil, não é? Eu queria até que o doutor Leonardo, depois dessa situação resolvida, divulgasse o resultado para nós, que eu, com 40 anos, ainda não vi um negócio dessa profundidade, não, doutor. Para nós aqui também, por mais que a gente tenha buscado alguma referência, a gente não conseguiu encontrar. Também é uma ideia que a gente tem tentado emplacar, né? Qual Seria município uma solução muito interessante, né, para vários condomínios aí, vários loteamentos de acesso controlado que tem ali uma área que é totalmente improdutiva, não leva proveito nenhum para a comunidade, né? Poderia ser a solução, né? E isso evitaria algum problema que pode vir a criar aí do que esse fogo cruzado que tem do loteamento de acesso controlado, direito de vizinhança, né? Taxa, cobrança dessas taxas e tudo mais. Eu lembrei, Bernardo, de um caso nesse tempo que a gente estava estudando, de um bairro que era antes, né, um bairro mesmo na cidade, eu lembro qual, não sei se é próximo de BH, depois eu posso até dar uma olhada, que ele pediu, então, que fosse instituído ali um condomínio. O bairro inteiro, né, foi cercado e houve uma contraprestação em pecúnia, nesse caso, né, por meio de um pagamento mesmo, né, para o município. E aí esse bairro, que antes era um bairro, se tornou um condomínio. Não é aquele retiro dos caçadores na frente do Minas 2? É semelhante a isso. O Clube dos Caçadores, né? É o Clube dos Caçadores, não é? O Clube dos Caçadores, por exemplo, a briga que eles têm com o Minas Tênis é de longa data referente a acesso ali de estacionamento do Minas lá dentro. Exato. Ali você pega, é o típico caso que ali dá para implementar perfeitamente um acesso controlado. Isso. É o típico. E assim, Ricardo, no caso que o senhor contou de Nova Lima, aqui de Nova Lima, como é que chama ali depois da... Ali é a Rua da Mata e Rua das Estrelas, nas 6 pistas, no final dela. Ali é também passível de agora instituir o acesso controlado. Né? Exatamente. Nova Lima já tem. Só que houve... Tem um problema criado junto à associação que está mais indissolúvel do que a resolução, sabe? Uma briga de poder. Tem esses pontos, né? Tem esses pontos. Cíntia, você quer falar alguma coisa? Não sei se a Cíntia está aí. Boa noite, pessoal. Desculpa, estou comendo uma barrinha aqui, que foi o horário que deu para comer. Na verdade, eu estou para aprender mesmo, estou aqui ouvindo vocês, já aproveitando para conhecer um pouco mais. Eu estou me especializando ainda nessa área, e para mim é um grande prazer poder participar aqui e aprender com vocês. No que eu puder ajudar, contem comigo. Acho que o Fernando não está presente. Não estou vendo ele aqui. Acho que não, né? Tem muito mais participantes do que a tela aberta, sabe? Pode ser que esteja na sua listagem aí. Tem 24 participantes aqui, mas eu não estou... Queria que o Fernando falasse. Eu acho que ele... Não sei se o Fernando está aqui. Se ele tiver, dá um oi aí, Fernando. O que mais que eu tinha que falar aqui? Eu fiz, assim... Doutor, Andréia que está falando aqui. Eu até tentei digitar aqui, mas eu tô na tela aqui, ó. Então, eu tentei digitar aqui, acabei digitando meio confuso aqui, que o doutor Leonardo deu como exemplo esse
condomínio de lotes, né? Que é esse case aí que é coisa nova aí para todos nós. Disse que o condomínio de lotes já está registrado, mas que as matrículas não estão abertas, não é isso? Eu acho que eu entendi isso. Pois bem, no momento que eu estou pensando aqui, né, porque a gente está tentando entender uma coisa que a gente não sabe como que funciona ainda, mas a partir do momento que há esse condomínio de lotes, né, já registrado, já não estaria terminado nesse espaço físico toda a área institucional, que já, pelo que eu entendo, já vai estar lá, as ruas, né? Toda essa infraestrutura, já que está parado, já consta essa parte toda aí, que seria a da aprovação para que já o registro já esteja efetivado. Bom, eu estou entendendo dessa forma. Então, aí quando você diz que você tem como fazer uma conversão, né, disso que já está registrado como condomínio controlado, não é isso? Primeiro momento seria isso, né? André, só para esclarecer, lá em um loteamento de acesso controlado, né, aprovado, teve o registro do loteamento, só as matrículas das áreas públicas que não foram abertas em nome do município. As matrículas das áreas públicas, ok. É porque eu estou aqui tentando pensar nessas matrículas como que das áreas públicas, ok. Isso, os lotes estão individualizados. Ok. É porque quando a gente está discutindo, eu falei, gente, mas eu não estou conseguindo entender aqui como que isso vai estar resolvido com permuta de uma coisa que já está efetivamente tudo registrado. Então, essas áreas, entendi. Ok. Isso, exato. Era mesmo para tirar essa dúvida, porque eu não estava conseguindo entender o contexto mesmo. Obrigado, viu, doutor Leonardo? Imagina. Ô, Bernardo, eu até achei aqui, foi em Betim, na verdade, o que eu comentei, né? Betim, uma lei municipal, desafetou as áreas públicas de um bairro, foi fruto de um loteamento, e alienou essas áreas públicas com benefício da associação de moradores. Então, eu acredito que não é o caso lá de uma contraprestação para o condomínio, mas acho que foi lá virou um loteamento de acesso controlado para esse caso lá. Eu tenho um caso, olha só que interessante. Aqui em Nova Lima também, Ricardo, aqui no município de Nova Lima. Nova Lima está aqui atrás, estou aqui em BH. Isso. Que é o seguinte, olha só, você tinha um condomínio, quer dizer, você tem, né, um condomínio fechado, né, que todo regularizado, é um loteamento, na realidade, né, mas ele é fechado, portaria, é um condomínio de classe AA, e aí uma mineradora foi em todas as casas, na associação de moradores, e comprou todo mundo. Na frente da estrada para o Rio de Janeiro. São 98 lotes. 98 casas. Aí comprou todo mundo. Mas ali o problema é muito sério, né? Só que detalhe pequeno, ele esqueceu de comprar as ruas. Exatamente. E tem um problema, a própria mineradora, ela estava colocando em risco a vida desse pessoal todo que morava lá. Né? Então, o que aconteceu? Vai bem de encontro, Leonardo, com o seu aí. O que aconteceu? Por falta de contratar o Rafa, o Leonardo, o Ricardo da vida, o pessoal foi e fez o negócio direto. Só que esqueceu da rua. E aí, na hora que foi comprar a rua, falou, não, peraí, a rua é pública. Então, assim, aí aí está nesse limbo. Se entra com desafetação, se faz uma doação com encargo, algo, enfim, então tá numa discussão grande aí. Mas o fato isso foi uma ineficiência por parte do comprador, porque não olhou a aprovação pela 6766 e deixando claro, assim, na própria matrícula fala das áreas institucionais. Então, é importante. Agora, se antes de comprar tivesse regularizado, fizesse, por exemplo,
um loteamento fechado, estava resolvido o problema. Com Concorda? certeza, com certeza. Mas isso já tem quase uma década essa história, sabe, desse loteamento. Ainda não tinha essa lei quando o negócio começou, né? Mas a Mas compra foi agora. A compra tem 2 anos. e pagaram bem, e pagaram um bom preço. Ô, Né? ô. É isso Então, assim, mesmo. são esses pontos. Agora, eu faço uma correlação. Assim, gente, aqui é para a gente. O Afrânio está falando, posso dar uma opinião? Por favor, está aqui no chat aqui. Boa noite a todos. Eu não sei se minha voz está saindo bem, que minha internet está horrível. Aqui na minha cidade aparece uma nuvem, a internet acaba, entendeu? Então, essa história do Dr. Leonardo eu achei interessante, que para a gente que é cidade pequena, isso acontece, parece que com mais... as ideias surgem assim. O que eu penso nesse caso? Não pode tentar... Aparentemente, a solução está ficando um loteamento híbrido. Um loteamento... metade está como loteamento, com frações autônomas, e metade vai ficar com uma questão de frações em condomínio, né? Então, eu penso que poderia utilizar o artigo 28 aí da Lei 6766, fazer o cancelamento desse loteamento, com todo mundo junto, né? E que, embora as matrículas não estejam sendo abertas para a Lei 6766 e no entendimento do Ministério Público, que é o nosso calcanhar de Aquiles, às vezes, ver se essa contraprestação vai valer a pena, né? Então, aí, cancelou o loteamento, cancelou o empreendimento, o que você vai pegar? Reunificar todo o imóvel, porque aqueles lotes vão deixar de ser matrículas autônomas para voltarem a ser frações de condomínio, como é um prédio normal, e aí, em vez da pessoa ter aquela fração, eu tenho, sei lá, 0,15 naquele lote, na área de lote. É porque os lotes já estão abertos, então nem tem fração nos lotes, já tem unidade autônoma no lote. E aí vai ter mais 0 ponto alguma coisa dentro das ruas, da praça, então vai ficar meio híbrido. Então, eu pensaria, cancelaria ele, esse cancelamento baseado na permuta que não vai deixar o município como é que fala? No prejuízo, porque você começou errado, né? Então, agora o município vai ter a contraprestação dele. Então, faz essa contraprestação com esse trevo, que provavelmente vai ter que ser maior do que o valor da área das ruas, e aí refaz e faz tudo novo, porque vai ficar híbrido. Se essas ruas passarem por nome de todos os loteadores, ou por nome do loteador, vai ficar as ruas em frações, cada um tem um pedaço ali para tomar conta, ou que seja, se for criar uma pessoa jurídica para isso, e os lotes com matrículas autônomas delimitadas, né, como se não tivesse um condomínio, né? Não sei se eu consegui ser claro isso. Bernardo, esse assunto eu posso só clarear um pouquinho mais. Quando eu comentei com o Leonardo, eu entendi, como a Adriana, que não tinha sido aberto matrícula para ninguém, sabe? Então, a partir do momento que já há a abertura de matrícula para as matrículas, vamos dizer, individualizada para as pessoas que compraram os lotes, no registro de imóveis é uma questão muito insanável, porque o registro de imóvel ele pensa o seguinte, que matrícula você só altera vendendo de novo, ou extinguindo aquilo, dentro do conceito de condomínio ou de extinção, né, de condomínio ordinário. Que aí complica a questão, ela se torna muito mais profunda do que o caminho que o Leonardo está procurando. Mas eu, no primeiro momento, eu entendi errado, me desculpe, Leonardo, eu entendi que o registro de imóveis não tinha ainda iniciado a individualização. Agora, a ideia do Afrânio é muito boa, mas o registro vai nos criar muito problema e problema sério. Mas nesse caso que o Afrânio falou, tem um ponto, Afrânio, e eu queria... Olha só, olha o artigo 23 para você ver.
O artigo 23 a 6766, ele fala o seguinte: o registro do loteamento só poderá ser cancelado. Eu vou colocar aqui, fica mais fácil no nosso chat. A requerimento do loteador com anuência da Prefeitura ou Distrito Federal, enquanto nenhum lote houver sido objeto de contrato. E por aí vai. Se você já tem... É igual incorporação imobiliária. Se você tem já a questão comercial ali iniciada, eu entendo que é difícil você fazer esse cancelamento. Se você for na lei 4591, né, de incorporação, você pega o artigo 34, eu acho que é o 34, deixa eu abrir ela aqui, quem puder olhar aí. O artigo 34, ele fala do cancelamento da incorporação no prazo de 180, desde que não seja também feita a comercialização. Eu tenho que conferir se é o artigo. Então assim, eu acho que nesse seria os melhor dos mundos aí para o doutor Leonardo, né? Mas nesse caso eu acho que não tem jeito por causa disso. Ou eu estou errado? Concordo plenamente com você, Bernardo. Porque senão a prefeitura fica muito prejudicada. Você imagina de outra forma, olhando o lado da prefeitura. É um pouco complicado. Bem a verdade, pensei né? no Acho primeiro que, momento, de repente, vai... um cancelamento parcial. Eu pensei no primeiro momento no cancelamento parcial, por isso que eu falei o artigo 28. Então, porque eu falei cancelamento, da unidade de cancelamento total, porque o parcial, na maioria das vezes que eu vejo, ele é quase que um cancelamento total, né? A pessoa desfigura todo o loteamento, faz ele todo de novo. Eu já vi muitos loteamentos assim, principalmente nesses casos de quando você tem um novo, até um novo mercado, um novo interesse. Mas realmente aí até... a reaprovação. Você tem muito caso. Você lança um loteamento de 600 metros quadrados o lote, o mercado mudou, teve uma pandemia. Imagina uma pandemia no mundo, né? A gente nunca viu uma pandemia. Aí muda. Aí nós temos que, não, o mercado agora, ele entende que o lote melhor é de 250 metros. Então, você tem que reaprovar. Parte. Aí sim é possível, mas você fazer a alteração das áreas públicas, aí eu acho que não tem como fugir do que o doutor Leonardo está falando. A minha única dúvida é se pelo Instituto da REURB nós conseguimos fazer, porque a REURB ultrapassa essas questões, esses paradigmas. É só nesse sentido que estou colocando uma pedrinha aí para a gente pensar, entendeu? É isso que eu defendo um pouco dessa possibilidade, tá? Para ser mais desburocratizado ali. Alguém quer falar? Né, o caso hipotético foi eu que trouxe, mas eu considerei isso, suas ponderações, a gente também aqui, quando a gente estava pensando o que fazer, né, já que a ideia apareceu, foi um momento que veio a inovação legislativa. Quando veio a inovação, a gente, né, todo mundo foi procurar para saber como é que seria a ideia do condomínio de lotes. E aí pareceu fazer sentido para o empreendedor, e aí ele nos procurou, então, para pensar nessa ideia. E a gente pensou, né, de fazer a transformação ou cancelar tudo e fazer de novo, né, um empreendimento, já numa forma de condomínio de lotes. Mas esbarra nessa questão, né? Os lotes já foram vendidos, já teve unidade alienada, já teve pessoa que fez escritura, e eu acho que nesse caso nosso aqui não tem caminho fácil mesmo. É desbravar mesmo e ver o que vai conseguir passar pelo município, né? Depois conseguir registrar no cartório, que é outra empreitada, né? E isso tudo sob os olhares do Ministério Público, né? Pessoal, eu tenho alguns recados aqui para passar. Primeiro, eu queria saber quem ainda não é associado da AMAD. Alguém aqui não é? Fala aí para a gente. Ou todos são associados? Quem tiver no mudo aí, fala, hein?
Eu tô dando muitos pitacos aqui, mas ainda não me associei. Tem que fazer. Leonardo, o segundo é o seguinte, não sei se o doutor tem cláusula de confidencialidade, mas vai todo mundo querer saber do resultado. Se vira. Você vai contar para a gente. Todo mundo quer saber. Então, assim, eu queria fazer um convite aqui para quem ainda não é associado da AMAD. A gente está começando aí um trabalho muito legal. A AMAD ela não é imparcial, ela é parcial. Ela defende muito os direitos aí, né, inclusive junto a prefeituras, cartórios, essas dificuldades que nós temos no dia a dia. Então, é uma força grande de bater de frente com a prefeitura quando a gente tem um problema, uma inconstitucionalidade na lei. Então, eu vejo a AMAD muito focada nisso. Então, ela está à disposição para ajudar no que preciso for. Tá? Então, quem não é associado aí, a gente faz o convite que se associe, porque cada dia mais está crescendo. Faço o convite aqui para o doutor Leonardo, quem mais aqui? A Rosângela, todo mundo aí que ainda não estão mais que convidados. Nós temos várias comissões, né? Locação, incorporação, REURB, e por aí vai. E na comissão de REURB, nós estamos iniciando o que é REURB, porque a gente sabe que é uma lei muito nova e que os profissionais ainda do direito, nós estamos aprendendo o que é, né? Então, isso aqui é uma discussão, loteamento de acesso controlado, condomínio de lotes, etc., para a gente discutir e colocar em prática. Então, estão todos mais que convidados. Tá? O segundo... Esse caso do doutor Leonardo divulgar, eu peço a ele que lembre que o idoso tem prioridade, viu? O outro ponto nós vamos ter a reunião no mês que vem, né? Então, assim, a gente pede aí que vocês façam a sugestão de temas, senão a gente vai fazer aí, dar continuidade ao que é REURB, né? Indo entrando mais no tema. Faço o convite para a Andréia, para quem puder participar, para a gente montar um tema e participar, um diálogo ali, tá, Andréia? Então, fique mais do que à vontade. A Andréia, ela atua com o REURB, é uma profunda conhecedora, então a gente faz o convite aí para a gente mostrar e demonstrar casos concretos. Eu acho mais legal isso, né? Como aqui a gente nem falou com o doutor Leonardo, foi o caso hoje da noite, né? Sem dúvida alguma, né? Que é muito raro. Muito raro, muito raro, muito raro. Então, eu agradeço aí todo mundo. Fica aqui o convite e última coisa, nós falamos no evento da AMAD, não sei se todos aqui foram, mas nós tivemos o evento no mês passado, né? E falamos do decreto municipal de Belo Horizonte, e realmente conseguimos. O decreto foi alterado, tá? Então, Belo Horizonte aí abriu uma oportunidade de se fazer a regularização de milhares de imóveis aí, tá? Contem com a gente o que precisar, mas falo aqui que todos são operadores do direito aí, da regularização. É um mercado que se abriu, 290 mil imóveis para se fazer, tá? Enfim, então o decreto já foi revogado, o decreto antigo, já tem o novo, então o REURB em Belo Horizonte hoje é uma realidade. Isso, a AMAD participou muito aí dessa finalização desse projeto, tá? Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Eu gostaria de falar, Bernardo, agradecer a oportunidade de estar participando da AMAD. Eu acho que essas iniciativas são bastante louváveis, e ainda mais que a gente está lidando todo dia com o município sem recursos, sem gestores públicos capacitados. Então, é muito importante a AMAD para fortalecer os empreendedores de REURB. Isso mesmo. Perguntaram aqui a Flávia,
como funciona a questão de filiação da AMAD. Eu coloquei aqui no link, no chat, o link. É só clicar no link, baixar a ficha de inscrição e tem um boleto, uma anuidade de, deixa eu ver, R$300 ou 3 de 110, a anuidade. Então é baratinho, cabe no bolso de todo mundo aí, tá? Parece que a Rosângela quer falar alguma coisa, né? Não, não é a Rosângela, não. Então, turma, então vamos encerrar, né? Então, agradeço aí todo mundo, obrigado pelo tempo e a gente vai marcar a próxima reunião e comunicamos a todos aí, tá bom? Muito boa reunião. Boa noite, pessoal. Então tá. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.